sejam todos muito bem-vindos ao curso especial da Semana da Madeira. Eu sou a Lilian Humbert e vou te mostrar como criar uma placa de maternidade personalizada com a DoiFlow. Vamos começar? Confira a lista de materiais que deixamos na descrição deste vídeo. Separe todas elas e vamos à produção. Seu primeiro passo é fazer o download do DoiStudio. Acesse www.doilaser.com/suporte. Lá você vai encontrar todas as etapas de download. Já com o DoiStudio aberto, o nosso primeiro passo é desenhar uma elipse. Ajuste as dimensões para 240 mm. Confira se está em milímetros. Vamos criar também com a mesma ferramenta mais duas elipses no diâmetro de 7 mm. Elas servirão para adicionar a alça em couro. É importante duplicar todos esses mesmos desenhos que acabamos de criar. Com as teclas de atalho Ctrl D, você duplica o desenho, arrasta para o lado e separe que logo já vamos utilizar novamente. Agora, para iniciar o desenho dos detalhes, vamos pegar um retângulo. Com os cantos arredondados, a gente consegue desenhar um bambu. Criaremos outros dois retângulos também, 2 ou 3 retângulos, para fazer as divisórias dessa parte principal do bambu. Com dois elementos selecionados, vamos em caminho, converter em caminho e depois em caminho, diferença. Assim, nós temos uma mesma peça com divisórias diferentes. Para desenhar as folhas, vamos com a caneta Bezier. Confira se ela está no modo de criar um caminho regular. Crie 2 pontos, duplique essa mesma forma e rotacione no modo horizontal. Com o editor de nós vamos unir 2 nós em um único nó. Duplique com Ctrl D, redimensione e com essa mesma forma nós criaremos os detalhes. Duplique esse detalhe redimensionado e com esta forma nós criaremos o detalhe da folha. Para as outras folhas do bambu, basta duplicar, também com Ctrl D, ajustar conforme as preferências, rotacionar. E assim temos o detalhe do bambu pronto. Agora, para continuar desenhando os detalhes, utilizaremos a caneta Bezier e para o coração, crie 3 pontos principais.
Ajuste estes pontos de uma lateral apenas. Duplique e espelhe no modo horizontal. Novamente, depois de duplicar e espelhar, precisamos unir os pontos para que fique um desenho fechado. Para isso, selecione com o editor de nós as duas formas principais e os pontos principais a serem unidos. Eu dupliquei cerca de 3 desenhos e esses 3 corações serão dispostos também na placa para detalhes adicionais. Agora, para os últimos detalhes, nós iremos criar um floco de neve. Crie uma linha com contorno com espessura de 4 mm, duplique essas linhas e rotacione novamente. Assim, teremos um floco de neve. Para que ele fique uma forma fechada e única, clique em caminho, converter em caminho. E depois, novamente, caminho, converter contorno em caminho. Assim, conseguimos ter um contorno de cada linha. Então, vamos em caminho, união. Assim como fizemos no coração, vamos duplicar essa mesma peça 3 vezes. Agora, o nosso próximo passo é desenhar as nuvens. Para isso, eu utilizei simplesmente as elipses, duplicando várias vezes, redimensionando e ajustando conforme a maneira melhor que você encontrar. Dessa forma, é bem visual. Duplique algumas vezes, redimensione de maneira simples, sem muitas regras. E depois, o que precisaremos é criar uma forma que perpasse entre todas as elipses. Agora, com essas formas selecionadas, clique em Caminho, União. E aí então teremos uma forma principal. Essa é a nossa nuvem. Duplique ela, redimensione, porque utilizaremos uma nuvem em tamanho grande e uma menor na parte superior. Aplique de maneira sobreposta em cima da placa para a gente ter uma noção básica de dimensões. Ajuste mais ou menos onde ela pode ficar. Com as duas formas selecionadas, clique em Caminho, Interseção. Essa forma onde a gente vai deixar ali em cima sobreposto é simplesmente para criar a marcação e auxiliar no posicionamento depois das peças, na etapa de colagem. Faremos isso com as duas nuvens. E lembre-se de duplicar esses mesmos desenhos, as duas nuvens, que serão recortadas em outro material depois. Para criar essa delimitação de pintura, crie duas retas. Agora, para a criação do nome, utilize a ferramenta de texto. Selecione a sua fonte principal, nesse caso nós utilizamos a Agneta.
Selecione toda a forma, clique com o botão esquerdo em cima da cor preta. E precisamos criar um caminho, então vai em caminho, converter em caminho. Agora, para conseguir uma forma única, desagrupe essas letras, Shift, Ctrl, G, posicione o C sobreposto à letra E, para que fique a palavra completa. Vamos em caminho, união. Então, todos os pontos que tinham interseção agora são uma forma única. Posicione também em cima da placa, redimensione de maneira regular. E separe essa forma. É importante clicar em caminho, separar, porque assim nós teremos a diferença de corte externo e corte interno. Posteriormente também faremos a segmentação em camadas. Para a criação do panda também vamos utilizar as mesmas formas, uma elipse comum, criando uma cabeça e 2 orelhas. Com o atalho Ctrl D, duplique uma orelha, selecione as 2 formas e clique em caminho diferença. Agora o que precisamos fazer é sobrepor todas essas peças e separar essa que nós acabamos de recortar. Esse vai ser o detalhe principal da orelha. Teremos também uma base para encaixar todos os itens do panda. Selecione todas as formas, clique em caminho, união. Para exemplificar, eu colori as orelhas em preto para a gente conseguir conferir melhor. Para criar os olhos, também com a ferramenta de elipse, crie uma elipse. E para o brilho ou o furo interno do olho, crie uma elipse menor. Adicione os detalhes do cílio com a caneta Bezier, ajuste conforme as suas preferências. Aqui é importante abrir o painel de preenchimento e contorno e selecionar a extremidade arredondada para que o cílio fique com uma forma arredondada. E duplique o olho. Agora um detalhe importante, nós precisamos conferir se todos esses detalhes estão como uma forma única para que seja realizado o corte correto no corte a laser. Então selecione todas as formas do olho, remova o preenchimento. Para os cílios em especial, clique em caminho, converter contorno em caminho. E aí então remova novamente o preenchimento. Selecione todas as formas, clique em caminho, união. Assim nós podemos realizar o corte laser. Para o nariz do panda, selecione com a caneta Bezier, crie 3 pontos principais, assim como um retângulo. Com o editor de nós, selecione os nós principais e ajuste os nós para que fiquem com uma curvatura. Redimensione da melhor maneira
E crie também três novos pontos com a caneta Bezier para a boquinha. Aqui, nós faremos o mesmo processo essencial: duplicar, converter em caminho, converter o contorno em caminho, remover o preenchimento, e então teremos uma forma principal unida. Vamos em caminho, união no final. Essa peça também já estará pronta para criar com corte laser. Com todos esses itens principais do Panda, você pode ainda adicionar alguns detalhes. Nesse caso aqui, nós criamos com a caneta Bezier 2 elementos principais em cima da cabeça, simplesmente para fazer um cabelinho ou algum pelo relevante. Então, simplesmente com a caneta Bezier também, vamos redimensionar, duplicar e unir todas essas formas. Agora, para criar o corpo, crie também uma elipse . Duplique a base da cabeça do panda para manter reservado. E vamos unir a cabeça com o corpo, em caminho, união. Crie também o braço com a caneta Bezier. Converta os pontos em curvas e ajuste conforme a necessidade. Esse braço nós vamos duplicar também para o outro lado. E vamos redimensionar. Para isso, utilizaremos a nuvem como padrão de referência. Você pode também posicionar esses elementos em cima da plaquinha onde já sobreposicionamos algumas outras formas. Então vai ajudar a criar as formas do tamanho ideal. Agora, com a forma principal do corpo do panda, juntamente com a nuvem, selecione os dois, vá em caminho, diferença. Note que então a parte do corpo ficou recortada, é isso que vai sinalizar que o panda está por trás da nuvem, mas ainda assim não vai ter nenhum material sobreposto ali, dando um relevo maior. Faremos a mesma coisa com os braços.
E então separe todas as peças que forem de detalhes, olhos, orelhas, das peças principais, como nuvem e panda. Agora, essa etapa é bem importante. Vamos abrir o gerenciador de camadas. No painel Camada, clique em Gerenciador de Camadas e separe o que for detalhe em uma camada, o que for base em outra camada e assim sucessivamente. Essas camadas serão definidas também por funções: marcação, corte interno e corte externo. Confira o passo a passo. Ajuste potência e velocidade. Certifique-se de que o DuoStudio está conectado na máquina. Esse sinal de Wi-Fi precisa estar verde. Posicione a sua peça principal que será cortada no eixo 0. E então, let's do it! Posicione a madeira bambu na DuoFlow e ajuste o foco com o gabarito. A DuoFlow vai dar início ao processo de marcação, produzindo nossa base da placa de maternidade. Todos esses detalhes desenhados vão facilitar no momento de posicionamento das peças. Esse é o resultado da base da plaquinha. Pequenas peças para decorar em madeira balsa. Com todas as peças cortadas, agora é só pintar e montar. Para facilitar o processo de pintura, vamos delimitar a área que já está marcada na base com fita crepe. Para realçar o aspecto natural da madeira, vamos aplicar cera de abelha na parte superior da base. Olha que acabamento interessante. Limite novamente a área a ser pintada, selecione as tintas conforme a sua preferência e aplique a tinta de forma regular.
Finalmente, aplique a tinta sempre na mesma direção. Assim o seu acabamento ficará melhor. Aplique tinta nos apliques. Vamos delimitar novamente a área a ser pintada e para isso, para não comprometer a tinta que já foi aplicada, desgaste um pouco a fita crepe em alguma outra superfície. Agora é hora de montar as peças pintadas. Vamos iniciar o processo pelas nuvens, que vão ajudar o posicionamento do panda. Escolhe todas as peças e ao final teremos uma placa pronta. Para finalizar a placa, vamos adicionar uma tira de couro, inserindo pelos furos internos, criando a alça. A parte posterior, e está pronta a sua placa de maternidade.